Juliana Fernandes, eu sou cenógrafa. Nós estamos aqui no coletivo JF Cenografia e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência em cenografar a Festa da Uva e de que maneira a cenografia contribuiu para o conhecimento e valorização do patrimônio cultural. Como vocês sabem, a Festa da Uva é tida como um dos maiores patrimônios culturais da nossa cidade. Então eu vou explicar para vocês como, através da cenografia, a gente conseguiu contar um pouquinho sobre a história da colonização dos italianos na nossa cidade, de que forma eles contribuíram para o seu desenvolvimento. E quem vai me ajudar nisso vai ser o Vinícius Ribella, que é o nosso colaborador aqui do coletivo. Ele, como sociólogo, ele foi responsável pela pesquisa histórica para a gente conseguir conceber toda a cenografia. Então, depois que ele explicar para vocês a história da nossa cidade, da colonização e qual que é a origem da Festa da Uva, eu vou mostrar um pouquinho do resultado artístico da cenografia e vocês vão fazer uma comparação de que forma a cenografia conseguiu contar essa história. Olá pessoal, eu sou Vinícius Ribella, cenotécnico, cientista social. E hoje eu estou aqui para falar um pouco do projeto Festa da Uva Cenográfica. Lembrando que esse é um projeto que ele vem de uma forma artística resgatar, a importância do projeto Barão de Jundiaí, que foi criado pelo Barão de Jundiaí, que é um núcleo colonial, para o desenvolvimento do estado de São Paulo. Para isso, nós vamos fazer um recorte na história e vamos partir do ano de 1886. Legal? Partindo do ano de 1886, quando o então presidente da província de São Paulo, o senhor Conde de Parnaíba, criou 4 núcleos, entre eles o núcleo colonial Barão de Jundiaí. Lembrando que o núcleo colonial foi um modelo de ocupação elaborado para promover o desenvolvimento de uma região, tornando-a atrativa para o imigrante. O núcleo ele era a base para que todo imigrante que vinha de outro país pudesse ser remanejado para as cidades para que pudesse haver o desenvolvimento de tais. Ok? Os primeiros colonizadores que chegaram em Jundiaí foram sim os italianos, que logo consolidaram esse projeto com uma força de trabalho, além de enriquecê-lo com a sua cultura. Pulando para o ano de 1918, uma grande geada ocorreu, o que impulsionou os italianos para o cultivo da uva na cidade de Jundiaí. Os cafezais, que eram a principal atividade econômica da época, foram totalmente afetados naquela geada, o que causou muito danos aos agricultores. O plantio da uva acabou tornando-se a única opção para substituir o café. Um símbolo que é a cara da cidade de Jundiaí é a uva Niágara rosada. Essa uva, ela surgiu no ano de 1933 e dizem que foi por acaso. Esta mutação somática espontânea pode ter ocorrido naturalmente através da polinização das abelhas. Os brotos desta uva rosada foram enxertados e em 1934, na primeira festa da uva em Jundiaí, já foram expostas as primeiras uvas da região. Há históricos de que esta mutação já havia ocorrido no ano de 1913, originando a uva rosada Niágara. A região especializou-se na produção desta uva e, em 1982, ela passou a ser produzida em alta escala, tornando-se a variedade símbolo da cidade de Jundiaí. A primeira festa da cidade de Jundiaí ocorreu em 1934, na área central da cidade, onde atualmente está localizado o Centro das Artes, abrangendo também a atual Escola Estadual Conde do Parnaíba, onde era feita a exposição industrial
com exposição de todas as atividades industriais da cidade. Esta festa surgiu como a oportunidade de valorizar os produtores, consolidando sim Jundiaí como um centro produtor de uvas, além de difundir a riqueza e a importância da viticultura na região. As primeiras festas, realizadas no centro da cidade, tinham a entrada gratuita. Com o tempo, as festas passaram a ter shows musicais com cantores renomados e a cobrança de ingressos. No ano de 2013, a festa foi remodelada, a fim de resgatar o seu modelo original e ser um evento familiar. Esta voltou a ter entrada gratuita. Os grandes shows de artistas renomados deram lugar a apresentações culturais e musicais dos mais variados estilos, além de danças e teatro de artistas jundiaienses. A exposição das frutas são feitas todos os dias e a família voltou a frequentar a festa da uva. Então, como o Vinícius disse, em 2013 a festa da uva voltou a ser como ela era antes, aquela coisa família, né, de resgatar a cultura da nossa cidade, né, e não priorizar os grandes shows. E em 2018, através da Secretaria de Cultura, pelo Marcelo Peroni, eu fui convidada para desenvolver um projeto que ele tinha em mente, que era de cenografar a festa da uva. Então foi onde a cenografia começou a fazer parte desse evento. Antes de eu falar um pouco da cenografia, eu vou falar para vocês do que era antes do que é agora, né, a partir de 2018. Porque antes tem uma diferença muito grande entre ambientalização, decoração e cenografia. Então a festa antigamente ela era decorada. O que é decoração? Decoração são os vasos, são as faixas, são os folders, são os panos, são esses elementos decorativos que fazem todo o enfeite da festa, o enfeite da festa. Eu vou até mostrar para vocês aqui, em 1999 eu participei da festa da uva, na decoração da festa da uva, onde eu fiz esses caixos de uvas gigantes, onde pendurava no teto do pavilhão. Isso é a decoração. Aí depois vem a ideia da ambientalização. O que é a ambientalização? A ambientalização ela integra todas as sensações de um evento. Então ela reafirma a identidade de uma festa. Então, por exemplo, as luzes, as cores, os móveis, a música, as roupas, o pessoal do staff, tudo isso faz parte da ambientalização de uma festa. São ferramentas para que o espaço esteja em equilíbrio, né? Então, para que causa que um bem-estar aos visitantes. Então, aí vem a cenografia. Então, antes a festa era ambientalizada, era decorada, depois ela foi ambientalizada, depois ela passou a ser cenografada. O que é cenografia? Cenografia já é a estrutura. Ela é responsável por transformar a festa comum num evento inesquecível. Então foi o que a gente fez através da cenografia. A ambientalização integra a cenografia. Então a partir de 2018, a festa da uva passou a ser uma festa cenografada. Ainda sobre a ambientalização, como eu falei para vocês que tudo faz parte da cenografia, essa ambientalização, né? Também faz parte da cenografia e eu fui convidada para desenhar, para resgatar também o figurino da rainha da uva, das princesas da uva tradicional. Então tem aquele estilo tradicional das vinheteiras e tal. Então em 2017 eu criei esses desenhos. Essa é a rainha da uva, a princesa da uva, onde vocês vão ver que na identidade visual da festa da uva, eu aproveitei o
mesmo desenho que eles usavam para fazer os folders na estampa dos vestidos. Então aqui a gente obedeceu a identidade visual da festa para agregar nos figurinos, sendo que um modelo bem tradicional para resgatar mesmo aquela festa da uva de antigamente. E as vinheteiras, elas são as recepcionistas da festa, então elas também fazem parte dessa ambientalização toda que integram toda a cenografia. Também como personagens para fazer parte desse contexto todo e deixar a coisa um tanto mais orgânica e que marque mesmo que nossos momentos ali naquela festa seja inesquecível, a participação dos atores. Então o cenário sem os atores não teria o mesmo impacto. Então eles usavam as roupas, os figurinos também baseados na época da colonização e faziam toda a encenação usando aquele espaço cenográfico como instrumento para interpretação e para contar um pouco da história da nossa cidade. Então, o projeto acontecia de que forma? Primeiro eu recebi uma planta lá do Parque Comendador Antônio Carbonari, que é o Parque da Uva, e através dessa planta a gente ia fazer o estudo da nossa cenografia. Então o cenógrafo é responsável por quê? Para fazer uma análise objetiva da festa, o público-alvo e a sensação que a gente quer que a festa passe, que seja a sensação que a gente queira que transmita para o público que lá vai frequentar. Então é uma análise que o cenógrafo também tem responsabilidade sobre isso. Agora eu vou falar um pouquinho do processo de construção das coisas. Por incrível que pareça, é uma festa que acontece todo ano, mas a gente sempre tem um prazo muito reduzido para confeccionar as coisas. Afinal de contas, a cenografia de uma festa, né? Cenografia de uma peça, que tem uma diferença aí grande, e principalmente em relação a prazos, porque o evento assim acontece hoje e amanhã acabou, né? Então a gente teve praticamente um tempo para elaborar assim a ideia, mas para confeccionar o nosso tempo foi muito curto. Então eu tive que pensar numa maneira prática e rápida e que fosse viável para que o cenário acontecesse dentro daquele prazo determinado e sem atraso, que desse tudo certo. Então, a partir de estruturas metálicas que a gente usa para fazer construção de estruturas para evento mesmo, que são os box truss, eu desenhei, aproveitei essas estruturas no espaço que eu achei adequado, dentro da disponibilidade que eu tinha lá no parque, e a partir daí eu fui fazendo o envelopamento dessa estrutura usando texturização de parede. Então vocês vão ver que na história aqui, como o Vinícius mostrou para vocês viram lá a casa dos colonos de antigamente, tinha aquela arquitetura, tijolinho à vista, aquelas paredes pintadas e repintadas, tudo muito antigo. Então a gente pegou aquelas referências históricas e revestiu toda essa estrutura de forma em que elas não aparecessem, mas vocês conseguissem ver a casa dos colonos e a vila dos colonos como era antigamente. Então aqui está a estrutura da casa dos colonos, ela era assim, e agora vocês vão ver que ficou assim. A casa dos colonos, fica na parte do pavilhão de baixo, teve esse resultado, como vocês acabaram de ver. Agora, a vila dos colonos foi muito legal de fazer, porque além de a gente reproduzir aquela arquitetura da Vila dos Colonos como era antigamente, a gente teve a participação viva ali dos produtores da nossa cidade, que tem uma história ligada muito a essa colonização, então contribuíram e muito para dar a verdade para essa cena. Então, por exemplo, a Vila dos Colonos, aqui está a estrutura e agora vocês vão ver a foto de como ficou. Cada nicho era um produtor que habitava.
E os móveis e as quinquilharias e tudo que estava inserido nesse cenário, em cada nicho de cada produtor, eram objetos da própria família. Então tinham projetos antigos, então objeto de valor sentimental. Então isso fez com que a nossa cenografia fosse muito rica. E isso ajuda a proporcionar ao visitante uma sensação de verdade e transportar o visitante para o tempo, sabe? Levar ele para aquela época mesmo. A importância dos objetos dentro dessa cenografia, ela é imensa. Então, sem esses objetos, eu acho que o sentimento que o cenário ia passar não seria o mesmo se eles não tivessem ali. Cada objeto que estava ali tinha sua história. Ó, eu vim aqui na oficina do ateliê e eu vim mostrar para vocês um dos objetos super importantes na parte do cenário que a gente conta sobre o encaixotamento das uvas. E a gente usa essa bancada também é da época dos colonizadores, eu adquiri ela no ferro velho, né? Não sei da procedência dela, porém eu sei da data, que foi na época da colonização mesmo. E aqui uns exemplos de objetos da época, ó, tem até uma ratoeira. Então, estou falando que esse cuidado na escolha dos objetos, na hora de dressar o cenário, faz toda a diferença. Olá pessoal, essa aqui ó, é uma janela, é uma reconstituição da janela da primeira capela de Jundiaí. Isso aqui foi uma, se você ver agora, a gente vai mostrar um pouco das fotos reais, de como ela ficou na cenografia, lembrando que é um estudo histórico para a gente montar e trazer a realidade para a festa, ficar de uma forma bem real. O pessoal que frequentou essa igreja, se emocionou quando chegou lá, ao lembrar e ver a imagem da santa, né, que nós colocamos no fundo. Então, isso tudo é que traz o valor da cenografia dentro da festa. Os italianos, que tradicionalmente eram católicos, se reuniam em Jundiaí em um barracão improvisado que ostentavam o quadro de Nossa Senhora das Vitórias. Porém, em 1985, com tijolos de fabricação própria, ergueu-se a pequena capelinha no centro do bairro do Traviú. Agora eu vou falar do parreiral, né, que seria da festa da uva sem as uvas, né, onde tudo começou. Então nós cenografamos aqui o parreiral. É cenográfico, porém as uvas elas eram de verdade, os produtores que cederam as uvas, a gente fazia o remanejamento das uvas toda semana para que elas não estragassem. E é isso que vocês estão vendo aqui o resultado. Então o visitante era recebido já de cara com esse parreiral, ele ficava bem no começo do pavilhão, logo depois da exposição de uvas. Você já era obrigado a adentrar nesse parreiral e começar a viver um pouquinho dessa história. Vocês vão ouvir agora um depoimento da Clara Clamar, que é uma das produtoras que participa da Festa da Uva já há algum tempo. Ela vai contar um pouquinho dessa participação dela na Festa da Uva e o que ela acha de tudo isso. Eles vieram da Itália, né, da cidade de Chiosa, o nono. A nona era de Casaferri. Quando eles vieram, então, da Itália, né, a primeira fazenda que acolheu eles para trabalhar foi a fazenda em Itatiba, no Morro Azul, do João Franco. Era uma fazenda de café, né, a qual eles ficaram trabalhando ali por um bom tempo. Então, o sobrenome é Padovan, família Padovan. O seu Valentim José Padovan e sua esposa Maria Angelão Padovan, que vieram da Itália no navio de Bastimento Brizia. Foi na época, no ano de 1888. Esse navio, quando veio para cá,
morreram muitas pessoas, sabe? Deu doença, né? Inclusive, um dos filhos deles morreu na viagem, o João, né? E depois eles tiveram outros filhos aqui, mas um morreu na viagem. A festa da uva, né? Ela é muito legal. Primeiramente acho assim, a união, né, das famílias jundiaense, dos bairros, né, a qual cada um representa com alguma coisa, ou uma comida típica do bairro, né, ou alguma coisa de artesanato, ou uma adega, ou doces. Nós, no caso do bairro Terra Nova, né, é a Clamar que representa, então, com as conservas Clamar. Nossa, ficou assim, vamos dizer, super original, né? Antes a festa não tinha nada disso. Era simplesmente iam lá comprar uva, alguns shows, né? Era o ponto alto da festa. Ficaram realmente realizados. Tinha pessoas até que chegaram a chorar, sabe? De verdade, de ver a foto, né, dos italianos, dos nonos ali, e voltaram na lembrança, né? Muitos voltaram lá atrás, relembrando a situação, né? E então, com essa cidade que vocês prepararam aí, eu achei super 10. Olha, parabéns. Fez assim as pessoas virem mesmo a uma festa de verdade italiana. Foi muito legal, viu? Hoje, com essa mudança que teve, né, e com essa participação dos italianos, uma vez que a cidade de Jundiaí tem muito italiano, né? É o que mais tem quase. Então, isso aí fez voltar as raízes, fez voltar as lembranças. Nós, os netos, né, já até bisnetos, não imaginávamos como era lá atrás. A gente, muito pouco foto, e ali a gente pode vivenciar como que foi a chegada dos italianos, né? Aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, aqui em Jundiaí, essas pessoas já tradicionais, né? Então, eu acho super legal. Veja bem, a gente teve contato direto com as pessoas da festa, os turistas que vieram de estados de fora, né? Para a festa de Jundiaí. E todos amaram, ficaram apaixonados pelo que vocês fizeram, né? A pessoa se sentia assim. A primeira participação nossa, da nossa família e da empresa nossa, da Clamar Conservas, foi mais ou menos em 2002, se não me falha a memória. E ainda assim era um tempo que a festa da uva já estava meio que... não é assim que nem é hoje, né? Era diferente, era outros tempos. E a gente só trabalhou lá um ano, uma festa só. Depois nós não trabalhamos mais. E digo mais, hoje é a principal atração da festa. Ela não precisa ter shows grandes, ela não precisa ter nada. Só essa maneira aí que foi feito com as casas, né? E as pessoas ali vestidas tudo de italiano, e encenando a Itália. Então foi bem legal. Mais uma vez, parabéns para você, Vinícius. Você e sua equipe toda, né? E esperamos que vocês estejam nessa próxima festa que vai ter em Jundiaí. Eu te dou todo o meu apoio, as pessoas que ali estavam, eu, né, que é da Clamar, a nossa família, né, da Clamar, e a família do Rodrigo Mazieiro com os pães,
também. Nós três, né, que estávamos ali, a do pão, a do macarrão. Então, a gente que começou ali embaixo. Então, foi tudo um começo e eu acredito que não terá fim. Vocês vão ser sempre muito bem-vindos, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Agora para vocês um pouquinho da festa, vocês vão dar uma olhadinha nas imagens e depoimento de um visitante, tá? Obrigada, até a próxima festa da uva, se Deus quiser que não demore muito. O evento mais interessante e empolgante de Jundiaí é, sem sombra de dúvida, a Festa da Uva, pois ela reúne atrações para todas as idades. Quando ela deixou de ser paga e as atrações musicais serem de artistas da cidade e regionais, então a festa ficou sensacional. Mas foi em 2018 que ela se superou com a montagem de um cenário de uma vila italiana, onde os artistas interagem com as pessoas presentes. É sensacional ver e participar da interação, pois todo o cenário é envolvente, é mágico, parecendo muito mesmo com uma vila italiana, com sua plantação de uva e todos os costumes italianos. Eu e minha família adoramos e frequentamos muito a festa, em parte por este grande atrativo que agora temos aqui em Jundiaí. Parabéns!